Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 5, tive até que pensar para não perder as contas, Grêmio 5, Operário 0. Realmente, o Operário tem se mostrado um grande adversário para o Grêmio, né? Eu acho que nas horas de dificuldade a gente pode sempre acionar o Operário, nossa única vitória fora de casa e agora também a maior goleada do Grêmio, né? Em toda a Série B, se eu não estou esquecendo de nenhuma outra, mas acho que não. 5-1, uma goleada contundente. Claro que, né, o jogo não foi esse massacre todo, ele se mostrou até um pouco complicado em algum momento, mas depois que passou o boi, passou a boiada. Um jogo tranquilo do Grêmio, eu acho que até de certa forma esse jogo me pareceu um pouco o oposto do jogo contra o Guarani lá em Campinas, né? Que o Grêmio faz um bom primeiro tempo, o Grêmio começa a primeira meia hora de jogo, principalmente ali com uma intensidade interessante, propositivo, indo para cima. Aí o Grêmio faz o gol e aí é claro que até certo ponto é natural, né? Fazer o gol e se retrair um pouco, ou principalmente o adversário jogando em casa, né? Avançar um pouco mais, enfim. Mas o Grêmio, de uma forma muito exagerada, eu acho que amorcegou o jogo e correu inclusive riscos lá em Campinas, e sobretudo num segundo tempo, né, que não foi bom do Grêmio. Eu acho que ali a galera se preocupou um pouco, acabou encaixando um contra-ataque, mas depois ainda tomou um gol no final. Foi um segundo tempo estranho, para dizer o mínimo, assim, muito aquém do que a gente esperava do Grêmio, sobretudo depois da amostragem do início, né? E hoje na Arena eu vi, de certa forma, o contrário. Eu vi o Grêmio, parece que esse jogo foi uma continuação lá de Campinas, né? O Grêmio que faz um segundo tempo ruim lá, continua, parece, naquela batida semelhante, assim, até vai para cima de forma propositiva ali, né, agudo, de certa forma, o Grêmio, ali contra o Operário, mas não muito efetivo, correndo alguns riscos, né, o jogo em determinado momento chegou a ficar meio lá e cá, né, não foi um grande primeiro tempo do Grêmio, na minha opinião, mas o Grêmio consegue o gol que já dá uma outra cara para o jogo, uma outra tranquilidade ali no meio da partida, e depois consegue encontrar o segundo gol, que aí sim a coisa era para mudar de figura, mas não chega a mudar exatamente, porque o Grêmio parece que faz um esforço às vezes para se complicar, né, e toma um gol de cabeça do Operário. Aí mal e mal estava curtindo aquele 2-0, começando a querer ficar tranquilo, 2-1, volta tudo. E na verdade 2-1, não é nem que volta tudo como estava, porque eu acho que 2-1 é pior do que 1-0, né? Porque nesse cenário em que tu faz 2-0 e o time desconta, é um gol de diferença com eles empolgados, né? 1-0 para ti, eu sempre acho isso, que 1-0 para ti é melhor do que tu fazer 2-0 e o adversário descontar. É um 2-1 com empolgação dos caras, pode ser pior. Mas aí o Grêmio faz um segundo tempo melhor que o primeiro, né? Começa. Aí foi a mesma coisa que eu falei do primeiro tempo lá de Campinas. O Grêmio mostrou quem é o time de Série A. Aí pareceu o time de Série A contra time de Série B. Pareceu um jogo de um campeão do mundo, né, de um tricampeão da América contra o Operário de Ponta Grossa, né, com todo respeito ao Operário Ferroviário, sei lá qual é o nome completo do clube, mas aqui é Grêmio, né? Com todo o respeito que eles merecem, aqui é Grêmio, uma coisa de outro patamar. E o Grêmio, em alguns momentos desse segundo tempo, fez isso, né? Como tinha feito no começo do jogo em Campinas, mostrou assim, cara, sai da frente, com licença, aqui é o Grêmio, a gente vai passar por cima e ganhar esse jogo. E aí o Grêmio foi para cima e aí, apesar de eu achar que o Roger tem méritos na organização do time, que evidentemente está muito melhor que a do Mancini, o Roger encontrou alguns caminhos, eu ainda acho que a coisa está se resolvendo um pouco mais na qualidade técnica, né? Algumas individualidades do Grêmio começaram a aparecer, e não que o Grêmio tenha um time bom, né? A gente sabe, a gente está cansado de saber que não tem, mas aí tu olha o Operário de Ponta Grossa, com Vanderlei no gol, com Michel entrando em campo, assim, sabe? Umas coisas que a gente olha e fala, cara, tipo assim, sabe?
o Biel não é nenhum craque, mas para a Série B ele vai entrar para dentro dos caras e vai fazer gol, sabe? O Diego Souza a gente sabe da questão física, mas a qualidade técnica dele consegue se sobressair dentro desse cenário. E assim nós vamos, citando vários, né? O Lucas Leiva até achei meio desembocado hoje, assim, meio perdido, meio fora de ritmo, né? Hoje parece que saltou mais aos olhos isso, mas é de outra turma também, enfim, Jeromel, né? Então, nem que sejam ali 3, 4 jogadores mais diferentes do Grêmio, já fazem a diferença, e os outros que são normais, que não são grande coisa, também não são muito piores, ou sequer são piores do que a maioria dos adversários que a gente enfrenta. Então eu acho que hoje foi um jogo típico, assim, de tipo, eu não vi uma grande estratégia do Roger em campo, eu vi um time minimamente organizado, é verdade, mas a qualidade técnica fazendo a diferença e fazendo acontecer esses 5 gols, que ficou até um pouco estranho no final, assim, o Grêmio nem jogou para tudo isso, né, mas acabou acontecendo ali e foi tudo certo, deu tudo certo. Sobre a famosa discussão do meio de campo, né, Bitelo, em tese, tinha que entrar para sair alguém, né? O Grêmio jogando com 2 primeiros volantes, em tese, né? O Lucas Leiva e o Villaçante. O Lucas é talvez o melhor jogador do Grêmio tecnicamente, né? Só ver o cara que fica 10 anos no Liverpool, ninguém tem esse currículo ali no Grêmio. E o Villaçante talvez seja um dos caras que esteja em melhor fase, né? Então é difícil tirar qualquer um dos dois, a não ser por questões físicas do Lucas, talvez, ritmo ainda, um revezamento, uma poupada, talvez seja essa uma possibilidade, mas não, tirando isso, não vejo como tirar nenhum dos dois. O Campaz, que sempre é uma possibilidade, né, de tirar para botar o Bitelo mais avançado ou algo do tipo, o Campaz está indo bem, hein? Claro, eu sempre, quando eu falo essas coisas, eu tenho que fazer ressalvas para depois também não achar que indo bem em relação a ele mesmo, não está indo bem em relação ao jogador que custou 22 milhões de reais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas por uma Série B, em relação a ele mesmo, etc, ele está indo bem. Ele está se achando como nunca tinha se achado até então no Grêmio. Hoje, particularmente, eu achei um jogo interessante dele. Participativo, um pouco mais ligado e tal, fez um bonito gol ali, importante naquele momento do jogo. Então o Campaz, que talvez seja um dos únicos jogadores que a gente tem naquela função de fato, né? Qualquer outro é meio que improviso. Ou vai ter que arranjar um Pedro Lucas, umas coisas assim que também não tem, né? Não está pronto no momento, assim, não temos essa solução já posta, né? Tudo vai ser meio invenção, ou vai ter que alçar um guri da base, ou vai ter que improvisar alguém. O Campaz é de fato o único jogador que é meio que da posição ali, sabe? Então acho que isso também o credencia a não sair do time. E, sendo assim, Bitelo, que é talvez um dos grandes trunfos do Roger nessa passagem dele pelo Grêmio, né? Ele que pega o Bitelo, enfia no time, o guri começa a jogar muito bem em dado momento, talvez sobre para ele mesmo. Talvez sobre para ele mesmo um banquinho ali, talvez um revezamento, né? Se a coisa apertar ali pro Lucas, ou enfim. Mas é bom. Às vezes a gente entra nesses debates assim como se fosse um problema. Cara, problema é tu ter só 11. Problema é ter só 11. O Lucas Leiva vai tomar um terceiro amarelo, o Villaçante vai para a seleção paraguaia, vai torcer o pé, o Bitelo vai pegar um resfriado, o Campaz vai ter que casar, sei lá. Pronto, aí joga o outro, sabe? Legal, tem 4 caras e 3 posições, é isso. É o mínimo, na verdade, né? Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo como uma solução e acho até que o Roger pode formatar esse esquema jogo a jogo. Jogo fora de casa, dentro de casa, adversário mais fraco, mais forte, mais fechado, mais aberto. Dá para jogar também com essas variáveis. E para finalizar, dizer que finalmente eu dei o braço a torcer. Não é que eu dei o braço a torcer, que agora eu acho que o cenário é outro. Né? Mas eu finalmente estou conseguindo fazer o que eu mesmo dizia que seria o ideal, mas eu não conseguia até certo tempo atrás, que é relaxar um pouco e começar a projetar 2023. Eu acho que o Grêmio está muito encaminhado para subir. Agora só uma hecatombe mantém o Grêmio na Série B do ano que vem. Só uma hecatombe, coisas que eu via tempos atrás com possibilidades muito maiores, né? Aquela arrancada do Grêmio, tanto resultados quanto principalmente desempenho, assustava. E o Grêmio ali em quinto, e não sei o que, assustava.
a gente corria sérios riscos. Eu acho que o Roger ajeitou minimamente o time, a coisa se encaixou um pouco melhor, e esse pouco melhor para a Série B já é muito. E o Grêmio já está lá de olho no Cruzeiro, que também, para mim, sinceramente, óbvio que eu quero que ganhe, vou torcer para passar do Cruzeiro, óbvio, né? Ganha mais dinheiro, vai para a próxima fase, lá para as oitavas da Copa do Brasil, claro, é legal, mas assim, gente, a gente tem que sair do inferno, esse é o objetivo principal, e quanto a este eu já estou ficando um pouco mais tranquilo, já começo a pensar no ano que vem, seja lá com qual presidente, né? Acho que dá para pensar desde já, porque tem muita coisa para ser feita. Para a Série A, esse time não é suficiente para se manter, talvez, na elite. Tem que fazer uma reformulação gigantesca. Se quiser almejar ainda G4 e coisas maiores, nem se fala, nem se fala. Então, acho que neste momento, com 43 pontos, né, faltando aí, sei lá, o Grêmio tem 23 jogos, façam o cálculo aí, 38 menos 23. Sou de humanas. Mas, enfim, para chegar a uns 60 pontos ali, eu acho que falta uma meia dúzia de vitórias e mais alguns empates, umas 8 vitórias, algo do tipo, assim. Então, não é nenhuma epopeia o necessário, não vai ter batalha dos aflitos, e neste contexto eu já consigo ficar finalmente um pouco mais tranquilo, menos amargo. Inclusive nas minhas análises, não vou ficar dizendo que o Janderson é isso, que o fulano errou aquilo, que o Breno podia ter pego aquele gol ou não podia, ou assim, meio que foda-se, entendeu? Vamos lá, foi uma baita de uma vitória, a gente está ali consolidado na segunda posição e as coisas tendem a se encaminhar com menos peso, com mais suavidade e já com aquele olho no futuro. Feito era mais ou menos isso, falou, abraço.